Lazareto foi construído em 1884 e inaugurado 2 anos depois, a mando de Dom Pedro II, e essa construção está diretamente relacionada com os acontecimentos anteriores. Sendo assim, a abolição da escravidão e a proclamação da República vão criar o cenário perfeito para esse acontecimento, já que com a liberdade dos escravos foi necessário trazer imigrantes europeus para substituir a mão de obra, e além disso, existia um desejo das elites de branquear a população. Então, Lazareto era um hospital de quarentena, que recebia os imigrantes vindos das embarcações, já que a condição delas eram precárias. Portanto, os imigrantes chegavam doentes, trazendo principalmente a cólera e desnutridos. Assim, antes de trabalhar, para que eles não contaminassem a população, tinham que ficar em quarentena. Além disso, uma curiosidade sobre o local é que ele foi construído em um ponto estratégico, uma vez que é uma ilha longe do continente, o que dificulta as chances de fuga, ou seja, eles não encontrariam nada além de mata e água, e era onde as embarcações com os imigrantes paravam. O hospital funcionou até 1913 porque não estava sendo tão efetivo, ou seja, os resultados esperados não estavam sendo atingidos. Não é segredo para ninguém que Getúlio Vargas tinha muitos desafetos políticos. Muitas pessoas que não gostavam e contestavam o seu governo ditatorial. Sendo assim, com o espaço do Lazareto inutilizado, Vargas reativou, em 1940, agora como presídio, o Instituto Penal Cândido Mendes, onde foram condenados à prisão os desafetos de Vargas, sendo assim considerado uma prisão política. Dentre esses desafetos, podemos citar muitas pessoas famosas, como o escritor Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas e, entre outras obras, Memórias do Cárcere, escrito baseado em sua vivência no Instituto Penal. Podemos citar também o líder comunista brasileiro Luiz Carlos Prestes, que passou vários anos na prisão por sua liderança no movimento tenentista e suas atividades políticas. Por fim, podemos citar também Carlos Alberto Libânio, o Frei Beto, que foi um frade dominicano, escritor e ativista político brasileiro. Ele foi preso devido ao seu envolvimento na oposição à ditadura militar e passou um tempo na prisão de Ilha Grande. Em meados de 1880, se iniciava no Brasil um movimento por parte da monarquia para trazer imigrantes para substituir os escravizados como mão de obra no cultivo do café e das lavouras, já que a abolição da escravatura estava próxima de se tornar lei, e sem esquecer também, logicamente, o desejo por parte da monarquia de branquear a população brasileira. Com isso, o Lazareto foi construído, a partir de 1884, primeiramente com o intuito de ser um hospital de quarentena para esses imigrantes, que muitas vezes traziam doenças da Europa, como a cólera, que era muito comum na época. Esse hospital de quarentena ficou ativo até 1913. Entretanto, na época, com os diversos congressos sanitaristas, alguns onde até Oswaldo Cruz participou, concluiu-se que esses espaços de quarentena não estavam sendo úteis, e então optou-se por desativar o local. O Lazareto ficou desativado até 1932, com a Revolução Constitucionalista, e o então presidente Getúlio Vargas reativou o local, mas agora como uma prisão política, onde prendeu muitos de seus desafetos políticos que contestavam o seu governo ditatorial, que ficou conhecido como Instituto Penal Cândido Mendes. O principal desafeto político de Vargas, Carlos Lacerda, que era um grande crítico do então presidente, era o governador do estado de Guanabara, atual estado do Rio de Janeiro. Quando Vargas morre, Carlos Lacerda decide demolir o Instituto Penal, dando fim à prisão e inaugurando as ruínas do Lazareto, que por motivos de possíveis deslizamentos não é aberto para visitação. Na década de 60, o Instituto Penal Cândido Mendes recebeu presos políticos que eram misturados com de alta periculosidade e presos comuns, o que deu origem ao crime organizado como o Comando Vermelho. Sendo assim, os resultados das relações dos presos políticos com os presos comuns foram a criação do crime organizado. Hoje o crime organizado não tem mais viés político, e sim tráfico de drogas, mistura de mentes revolucionárias com as mentes criminosas e troca de presos comuns para forçar o Estado a liberar os presos políticos.
Muitas vezes, as autoridades penitenciárias e o regime militar tinham o objetivo de manter os presos políticos isolados dos presos comuns, a fim de evitar a propagação de ideias políticas e a organização de movimentos de resistência no sistema prisional. Em alguns casos, as autoridades transferiam os presos políticos para prisões de segurança máxima, a fim de impedir qualquer interação com o preso comum. Isso era feito para neutralizar qualquer influência política que os presos políticos pudessem exercer dentro do sistema prisional. A Fundação do Lazareto foi criada no Brasil no início do século XX, em um contexto em que doenças como a lepra e a tuberculose eram endêmicas e consideradas uma ameaça à saúde pública. O objetivo principal da Fundação do Lazareto era isolar e tratar pacientes com essas doenças contagiosas, bem como prevenir a disseminação delas para o restante da população. Os lazaretos eram conhecidos por serem locais de isolamento rigoroso, onde os pacientes eram separados do restante da sociedade. A separação entre os internos geralmente era feita com base na gravidade da doença e na progressão da mesma. Os pacientes mais gravemente afetados eram mantidos em áreas separadas, enquanto aqueles em estágios menos avançados da doença podiam viver em locais menos restritivos dentro das instalações. Durante o governo de Getúlio Vargas, que se estendeu de 1930 a 1945 e depois de 1951 a 1954, houve uma série de reformas na saúde pública e na política social do Brasil. Vargas implementou políticas que visavam melhorar as condições de vida da população, incluindo a atenção à saúde pública. No contexto da Fundação do Lazareto, Vargas buscou modernizar e melhorar o tratamento de pacientes com doenças contagiosas. Isso incluiu a construção de hospitais e instituições de saúde mais modernas e a criação de políticas de saúde pública mais abrangentes. O objetivo era não apenas isolar os pacientes, mas também fornecer tratamento adequado e dignidade às pessoas com doenças contagiosas.